meus amigos do Expátria, bem-vindos ao novo episódio. Hoje eu vou falar com o Daniel de Paula. É de Paula, não? Não de Paulo, né? De Paula. A pronúncia certa é de Paula, mas no Brasil todo mundo chama de Paula. Eu imaginei isso. De qualquer maneira. O Daniel, eu tenho uma historinha também para contar antes de começar a conversar, porque o Daniel foi a pessoa que praticamente me conectou com o Fábio Sasso, do Abduzido. E o pessoal provavelmente não sabe dessa história, mas foi tudo por Twitter. Foi interessante que você acabou me conectando com ele. Eu tinha já tentado entrar em contato com ele, não tinha conseguido. Você fez a conexão e acabou que deu tudo certo. Obrigado agora, oficialmente, para todo mundo saber que você fez a conexão entre a gente. Foi bem legal. O Daniel mudou-se para o Canadá. Hoje nós estamos indo para o Canadá. E faz uns 2 anos que você está aí, né, Daniel? E você ficou trabalhando um período em remoto no Brasil. Ele hoje trabalha na Xello. Você fala Xello ou fala Shello? Zello. Fala Zello, que é uma empresa de e-learning, pelo que eu entendi. Você vai contar mais pra gente sobre isso. E, Daniel, então, obedecendo a nossa estrutura de podcast, digamos assim, eu gostaria muito que você desse uma breve introdução sua de quem você é, como é que você entrou na área de design, para o pessoal que não conhece você. E depois nós vamos dar sequência na conversa. Claro. Primeiro, agradecer a participação, o convite foi bem legal. Foi muito legal ter conectado você e o Fábio, realmente foi maneiro ele ter lido o meu tweet para você e tal. Eu sou do Rio, né? Eu comecei a trabalhar com design em 2006, quando eu me formei pela Estácio. Mas eu comecei de orelhada lá para 2003, mais ou menos, eu comecei a mexer com HTML. Na época eu dava aula num curso de informática, de Windows, o pacote Office e tal, e comecei a dar umas orelhadas de HTML, porque foi uma coisa que me interessou logo nesse início, né? Tava na época das bolhas das .com, essas coisas assim. E o teu interesse foi na área de código mesmo, foi para codificar mesmo? Não tinha nada a ver com design, então? Não, primeiro foi... Eu cheguei até a fazer um ano e meio de análise de sistemas. Uau! Mas não rolou. Aí depois eu parti para HTML, tentei ActionScript no Flash também, que eram coisas assim que... era legal. Na época, tinha o Too Advanced, i4U, tinha esses caras assim absurdos. E o meu pai é designer também, só que é designer gráfico, minha mãe é arquiteta, então meio que as coisas foram se conectando, né? Depois que eu comecei a mexer com a internet. Meu pai foi um grande incentivador de eu fazer o curso da Estácio de design para a internet. E eu comecei a fazer, gostei, consegui o meu primeiro estágio. Na época foi na Sirius, que é uma agência lá do Rio. Depois disso eu passei por outras agências lá como designer júnior, depois como diretor de arte. Quando foi mais ou menos em 2010, aí eu migrei para produto, né? Depois de uns 5 anos trabalhando em agência. Eu migrei para produto, eu fui para o Zoom, fui o primeiro designer do Zoom, que é um comparador de preço concorrente do Buscapé. Hoje o Zoom é o segundo em termos de audiência e faturamento, perde só para o Buscapé, realmente. Também não sabia disso. Foi muito legal porque eu passei de agência para cliente, né? Eu antes atendia contas, né, nas agências e depois passei a ser cliente. A gente tinha algumas agências trabalhando para a gente no começo, apesar de ter o time de design dentro do Zoom. E depois daí foi só alegria, porque realmente trabalhar com produto mudou muito a minha perspectiva de design para a internet, não só para a internet, mas como um todo, porque aquela coisa de agência você fazia muita coisa que depois de 1-2 anos você não via mais, né? Não adiantava nem você manter no seu portfólio porque você não conseguia acessar aquilo de novo. Muitas vezes você tinha lá um hot site, uma campanha para uma empresa de carro, para uma empresa de bebida. E depois de 1 ano, 2 anos, você tinha aquele link no seu portfólio, você ia mostrar para algum cliente, não tinha acesso. Exato. Né? E como é que foi, então, conte pra gente a transação de sair do Brasil? Parece que você trabalhou em remoto por um tempo aí, depois foi pro Canadá. Como é que tudo aconteceu? Isso. Quando foi 2014, eu estava um pouco meio para baixo no ano, tinha acontecido umas coisas bem ruins no lado pessoal, e aí eu comecei a procurar coisas fora do Brasil.
minha esposa sempre teve junto comigo nessa, a gente sempre conversou sobre isso. Eu já tinha tentado outras vezes antes da gente casar. E quando foi mais ou menos em setembro, outubro de 2014, um conhecido meu de internet, o Márcio Bonfim, postou uma vaga no LinkedIn, dizendo que estava atrás de designers aqui para a Zello. Na época a Zello era Career Cruising. A empresa deu uma mudada de branding e marca e nome no ano passado. E eu mandei mensagem para ele. Eu falei, pô, legal, tô aí, você acha que rola? Como é que faz? Vocês estão aí no Canadá, eu tô daqui, como é que seria isso? A empresa tá patrocinando o visto e tal. Ele se interessou, porque a gente se falava pela internet, se conhecia de portfólio. Qual era o cargo dele na empresa? O Márcio, na época, ele era o lead designer e hoje ele é o diretor de design. Na época, ele gostou muito do meu interesse, a gente já se conhecia por portfólio, já conhecia meu trabalho. Ele levou isso para a direção da empresa, né, para o vice-presidente de design e para o CEO. Eu fiz um teste, fiz algumas entrevistas por Skype com o pessoal. Em dezembro, eles me voaram aqui para Toronto, eu e minha esposa, por uma semana. A gente vir conhecer a cidade, conhecer lá o escritório, porque muitas vezes você fica nessa, tipo, pô, será que é fake? Será que não é? A empresa querendo ficar com você e tal, essa coisa toda. Foi legal porque a gente veio no começo do inverno, então a gente pegou menos 15, peguei uma primeira nevasca do inverno na época de 2014. Isso então era começo do inverno. Deu para sentir o frio mesmo da cidade, né? A Carol ficou conhecendo a cidade durante 2 dias sozinha, porque 2 dias eu fiquei no escritório lá, fazendo entrevista, fazendo teste, conhecendo a estrutura da empresa, conhecendo o produto, que é uma empresa de software de educação. O mercado de educação na América do Norte é completamente diferente do Brasil. Então, foi praticamente o filme da Matrix, né? Tipo, colocar o plug na cabeça e para você era uma área nova também, né? Você não trabalhava nessa área antes, né? Não, eu sempre trabalhei com produto mais voltado para bens de consumo, né? E-commerce. Depois eu fiquei trabalhando com... Eu prestei consultoria para uma empresa de jogos. Então, essa parte assim, de educação, de learning, foi uma coisa nova. E depois, em fevereiro de 2015, em janeiro de 2015, eles me fizeram a job offer. Eu aceitei, em fevereiro eu comecei a trabalhar. Passado aí 4 meses, mais ou menos, começou o processo do visto. A empresa de visto, advogado, todos os custos e tal, eu só paguei exame médico, que tem que fazer. E foi bem legal, cara. O apoio da empresa foi fundamental em toda essa transição de vir para cá. Foi bem interessante. Aí você comentou que você... Vamos tentar fazer então uma linha do tempo aqui. Você aceitou a oferta de trabalho em fevereiro. Isso. E se mudou para o Canadá em 2015, correto? Não, eu comecei a trabalhar em 2015 na empresa e eu me mudei em janeiro de 2016. Ou seja, você ficou um ano fazendo o processo de visto. Isso. Eu estava conversando com você antes de começar a gravar, eu fiquei espantado com isso pelo seguinte motivo. Hoje, com toda essa história do Trump aqui nos Estados Unidos, né? Volta e meia aparecem artigos de pessoas que estão nesse visto H1B e que estão super preocupadas com a situação do visto, porque o Trump está mudando um monte de lei, né, relacionada a esse visto, e muitas delas estão indo para o Canadá. Sim. Justamente pelo fato de ser extremamente fácil fazer o visto para o Canadá. Agora, eu não sei se isso é porque eles já estão aqui com o visto meio que aprovado. Isso. É por isso, então? Tem esse motivo, então? O processo de visto de trabalho para o Canadá muda praticamente todo ano. Eles estão sempre ajustando uma coisa ali, porque às vezes eles acham que está muito fácil e aí vem muita gente, às vezes aí eles querem dificultar e aí dificulta muito, as empresas reclamam porque não conseguem contratar gente de fora. Entendi. E aí eles ajustam de novo. Eu confesso que não sei todas as modalidades dos vistos que tem. Eu sei que tem pelo Express Entry, hoje em dia tem o Global Talent, que é mais rápido de fazer, mas você
a empresa precisa comprovar mais algumas coisas Uhum. em relação ao profissional. No meu caso, foi via Express Entry, né, que eu tenho que comprovar mais coisa do que a empresa para provar para o governo que eu tenho... É como se fosse o visto dos Estados Unidos que você vai como talent. O O1. Isso, O1. Uhum. É mais ou menos igual, só que a burocracia é muito maior. Isso que você falou dos Estados Unidos, na época que o Trump foi eleito, no Google, o top de pesquisas foi como se mudar para o Canadá, né? Como imigrar para o Canadá. Eu lembro disso. Porque o pessoal ficou muito preocupado realmente. E quem já tem o visto de trabalho americano ou quem possui o green card, alguma coisa assim, para vir para o Canadá é muito fácil. Então sai muito rápido. Porque eu tava vendo artigos que eles falam que dura 2 semanas. 2 semanas já está com isso na mão. Porque na época que eu fiz o meu processo, a empresa contratou uma diretora de branding, que ela é americana, e o tempo que o meu processo levou para sair a autorização do governo para minha contratação, o dela ela já estava trabalhando na empresa aqui no Canadá. Em 2, 3 meses ela já tinha mudado. Entendi. E o meu levou quase 1 ano. Tá, voltando então à nossa pauta, você comentou que o teu primeiro contato aí foi um brasileiro também, né? Que era o lead design, que hoje é diretor de design. Vocês têm mais brasileiros no time? São só vocês dois? Tem mais brasileiros no time? Tem mais. Então conta pra gente um pouco a dinâmica do time, não só somente de brasileiros, tem outros estrangeiros também, não tem? Como é que funciona? Aqui Toronto é muito multicultural, né? Você tem gente de todo lugar. Lá na empresa a gente até brinca que o que menos tem é canadense. Porque a gente tem, principalmente do time de tecnologia, a gente tem muito russo, indiano, tem gente do Irã, tem americano, tem gente de todo mundo, e tem brasileiro também no time de tecnologia, e no time de design sou eu, o Márcio, que é o diretor de design, e o Vitor Montalvão, que chegou esse ano. Fez praticamente o mesmo processo que eu, só que ele veio pelo Global Talent, então o processo dele foi um pouco mais rápido, e ele se mudou para cá em abril desse ano. E vocês falam português ou inglês lá no trabalho? É uma mistura. Quando tá só entre nós três, a gente acaba falando português, mas quando tem mais gente do time perto, a gente fala inglês, até para as pessoas saberem do que a gente está falando e tal. O time de design são quantas pessoas? Atualmente somos 7. Éramos 8, uma menina saiu, ainda pouco a gente está contratando uma nova pessoa agora para voltar a ser 8 pessoas. E o resto do time de design, o que é? Tipo nacionalidade, da onde? Tem uma coreana, um iraniano, os dois têm cidadania canadense já, mas país de origem, a Dina é da Coreia e o Arlan é do Irã. Eu, o Vitor e o Márcio dos Estados Unidos, do Brasil, e as outras meninas são canadenses. Ok, legal. Sim. Legal ter diferentes culturas no time, é super bacana. Como é que você vê, ainda mais hoje, de novo, eu repito, em tempos de Trump aqui nos Estados Unidos, as coisas estão mudando rapidamente e você vê isso no dia a dia. E você sempre, principalmente aqui nos Estados Unidos, você sempre ouve muitas coisas boas do Canadá. Sim. Como é que é a realidade do imigrante aí? É realmente tudo lindo, maravilhoso, como se pinta, ou não é bem assim? Depende do imigrante. Eu acho que se você andar na linha, se você fizer tudo direitinho, for uma pessoa correta e tal, vai ser realmente bem tranquilo viver aqui. Os canadenses são super educados, é um povo mais frio, dificilmente você ganha um bom dia, uma boa tarde no elevador. Principalmente no inverno, que as pessoas estão encasacadas, o pessoal anda de cabeça baixa, você vê as pessoas o tempo inteiro de fone na rua. Isso é igual aqui também. Coisa. Mas o sistema de saúde, principalmente público, é maravilhoso. A minha filha nasceu aqui, toda a gestação da Carol foi feita na saúde pública, com super atendimento, acompanhamento de primeiro nível. Incrível. A nossa família estava aqui no nascimento, eles ficaram impressionados com tudo isso. E a gente, como imigrante, a gente fica realmente abismado, porque hoje a gente já é residente permanente, já saiu nossa residência, que é o Green Card, equivalente ao Green Card dos Estados Unidos. A minha filha é canadense. Cara, se você tiver tudo certinho, tiver com a documentação,
tudo certinho, vai ser muito tranquilo a vida aqui. Legal. Muito tranquilo. Voltando para o nosso discurso principal, que é design, você citou então que vocês são 3 designers dentro do time de design. Existe algum padrão de percepção do design brasileiro dentro do teu time ou dentro do mercado canadense? Como você, não sei se você escutou em outros episódios, eu converso com o pessoal, onde a gente fala que parece que tem essa noção, essa ideia de que o design brasileiro é bem valorizado fora do país. Como é que é aí no Canadá? É praticamente a mesma coisa. Eu não lembro com quem você conversou, mas eu lembro que foi engraçado, que é mais ou menos o que eu falo aqui. A gente foi moldado na selva. Né? O designer brasileiro, ele é moldado realmente, principalmente quem trabalhou em agência, tem a pele grossa, né, de chegar e fazer acontecer mesmo, de velocidade de produção, de qualidade, de refino, de ser fuçador, de não ser só aquela coisa ali de chegar, sentar e fazer o seu. A gente está sempre buscando novas ideias, novas tecnologias, inspirações. A gente não fica só nessa caixinha de dribble e Behance, né? A gente está sempre inovando, sempre tentando, e o pessoal procura. Eu, depois que mudei meu LinkedIn, dizendo que estava aqui no Canadá, eu recebo contato de recruiter e de empresas quase semanalmente. Inclusive pedindo indicação, se eu tenho gente para indicar, porque no meu LinkedIn não está aberto para novas oportunidades. E as pessoas me pedem indicação, inclusive se eu conheço brasileiro que está por aqui querendo, se eu conheço gente do Brasil que estaria com documentação para vir, né? Porque tem muita empresa que não faz o que a Zello fez, né? De patrocinar o visto. Eu dei risada porque hoje eu participei de um podcast do Bernardo, do Bridge, e eu acabei falando mal do recruiter para ele, sendo que ele é um recruiter. Mas eu acho que ele é um recruiter dos bons. Mas ele entendeu a mensagem. É que existem recruiters e recruiters, e existem aqueles que simplesmente estão procurando carniça, né? E existem aqueles só querem receber o FII, né? Exatamente. E existem aqueles que tentam realmente recolocar as pessoas da melhor maneira possível. Mas vamos lá, voltando à nossa timeline aqui. Nos conte um pouco, claro, você não precisa entrar em detalhes, como sempre, mas conte um pouco pra gente de como é que é o teu dia a dia na empresa, em termos de time de design, como é que é a estrutura do time. Eu acredito eu que seja um time de produto, né? Sim. Como é que você trabalha com os teus parceiros aí dentro, como é que é o teu processo, uma geralzona. Na questão de UX, né? Você ter bastante interaction design na veia, assim. O visual é a consequência de uma boa interação, né? Eu sou mais focado no mobile, no aplicativo mobile que a gente tem, que é praticamente portal do desktop para o mobile. Só explicando um pouquinho o que é a Zello, a gente tem um software de educação que é como se fosse o LinkedIn para os estudantes. Você, do kindergarten, né, desde o jardim de infância, você vai passando por fases dentro do software que você vai criando seu plano de carreira, digamos assim. Você tem perguntas e respostas para fazer dentro, você tem atividades curriculares da própria escola dentro do software. Você, quando começa a chegar do Grade 6 ao Grade 12, que seria da quinta série até o ensino médio lá no Brasil, você começa a ter um direcionamento maior para onde você quer estudar, para a escola que você quer estudar, para o major, para o program que você quer estudar e tudo mais. É bem interessante. Então, o cliente de vocês são as escolas, então, não é direto ao consumidor? Não. São as escolas, os distritos escolares, né? Porque aqui no Canadá é de um jeito, nos Estados Unidos é outro, mas eles são muito, muito próximos. E agora a gente está chegando no Reino Unido, a gente está com Londres também, a gente já está com algumas escolas em Londres. Então, o time é muito, muito focado em interação, né? O Márcio, ele bate bastante nessa tecla de interação, porque o time, como visual designers, todos no time são muito bons, né? A gente tem
só tem uma menina que não é sênior. O time praticamente todo é sênior, então é uma galera muito boa, muito forte. A pegada é muito... Não é intensa, mas é muito forte, é muito maneira. E o dia a dia é esse. A gente chega... a cada 2 semanas a gente tem design sprint, né? A gente trabalha com Agile aqui. Então a gente faz o sprint de 2 semanas. Normalmente... Vocês fazem desculpa te interromper. Vocês fazem esses sprints sempre na frente de desenvolvimento, ou como é que vocês tentam passar isso com o pessoal de desenvolvimento? Normalmente a gente está... se for colocar numa timeline, a gente costuma estar 2 a 3 sprints na frente do sprint de desenvolvimento. A empresa é muito design driven, muito. O CEO ele é muito cabeça aberta para isso. Ele é um cara sensacional que entende. Ele não é designer, mas ele entende da coisa, né? Ele corre atrás para saber o que está sendo feito e tal, para poder ter essa troca com a gente, né, com o time de design. E durante esse sprint de 2 semanas, cara, a gente tem que a gente chama de UX Community, que a gente pega, assim, às vezes 2 horas num dia, senta todo mundo, uma pessoa apresenta o que está fazendo naquele sprint para pegar feedback do próprio time, para pedir ajuda, ou a gente costuma ter, assim, como se fosse mini palestras, né? Se eu descubro algum plugin novo do Sketch, ou se o Vitor consegue, pensa numa nova estrutura de organização de arquivos para o time e tal, a gente senta o time todo junto, apresenta isso para o time. Semana passada a gente foi no FITC, que foi um evento de 2 dias aqui de tecnologia, foi o time todo. Então a gente é bem integrado assim no dia a dia, né? E é muito, na parte de trabalho, é muito sketch em Vision o dia inteiro. Tipo, desenhou, prototipou, mandou para testar, e tem sessões de teste com o usuário. Vocês têm time de research dentro da empresa, ou vocês terceirizam isso? Não, temos 2 pessoas de research. E eles fazem report para o time de design ou não? Sim. Tem uma reunião semanalmente com a direção, né, com o Márcio, que é o diretor de design, com o Ti, que mora na Suécia, que é o vice-presidente de design, e depois isso é passado para o time de design também, de acordo com quem está trabalhando naquela feature, né? Então o VP de design está na Suécia? Sim. Então, deixa eu só tentando entender. Então o time de design está todo em Toronto. Sim. E daí o VP de design está na Suécia. E existem outras pessoas da empresa na Suécia também? Ou tem algum motivo específico? E por que isso? Desculpa, só por curiosidade. Como é que é? Desculpa. Ele se mudou para a Suécia por questões de família. Eles moravam aqui em Toronto. A família da esposa dele é sueca. E aí parece que ela estava aqui já há 20 e tantos anos aqui, e aí quis voltar para lá, e ele se mudou para ficar um tempo lá também. E funciona bem assim, cara? Vocês não têm problema nenhum assim com isso? Funciona. Ele é um cara excepcional. Ele costuma vir para cá a cada 2 meses, ele passa uma semana aqui, né, para fazer reuniões, para estar com a gente. Sim, né? Claro. Mas quando chega no inverno é mais difícil por causa do fuso horário. Mas no decorrer do ano... Pois é, porque são o quê? 7, 8 horas? São 4 horas durante o ano, mas quando chega no inverno ficam 7 horas. 6 ou 7 horas. Ou seja, a hora que vocês estão chegando, ele tendo que dormir. Ele costuma, 11 horas da manhã daqui, ele tá fechando o dia dele lá. Já são 6, 7 horas da noite lá. Que interessante. Porque assim, não que seja estranho você ter pessoas no time que trabalham em outros lugares. A gente também tem muito disso lá. A gente tem no nosso time de produto, a gente tem PM que está em Los Angeles, outro que está na Inglaterra, outro que está na Polônia. Nosso time de desenvolvimento 80% está na Polônia. Mas assim, dentro do time de design, a gente tá todo mundo aqui. Então, quando você falou que o teu VP estava lá, eu fiquei imaginando o meu manager estar num outro lugar. Ficaria estranho, sabe? Sei lá. O bom, assim, que o Márcio, que é o diretor de design, ele tá aqui com a gente. Sim. Né? A gente trabalha junto, fica o time todo junto. De vez em quando a gente está trabalhando dentro dos outros times de acordo com o produto e com a feature. Mas o Ti, que fica lá
em Estocolmo é só por vídeo. Entendi. Mas Legal, funciona muito bem, é bem legal. Legal. Daniel, já indo para a reta final, então, eu também sempre pergunto para todo mundo, porque todo mundo tem uma dica diferente para dar para o pessoal. O que você diria para o pessoal que está hoje tentando planejar uma viagem para fora, uma estadia fora, ou simplesmente realmente mudar definitivamente do Brasil? Começar por onde, se organizar como, falar com quem, networking, etc. A primeira coisa é o inglês, né? Eu sei porque quando eu comecei a tentar, quando eu fiz as primeiras entrevistas, meu inglês era médio. Eu me fazia entender, mas era meio naquela coisa de indie, né? Que eu não fiz, eu fui aprendendo inglês também por conta própria de tradução de música e livro e filme. Internet mesmo, filme, assistir o mesmo filme 3, 4 vezes para decorar as falas. O inglês é fundamental, você não tem como, você pode estar indo para a Rússia, para o Japão, você vai ter que falar inglês, não tem jeito. Depois você acaba aprendendo o idioma do país que você está. Né? LinkedIn, eu acho que hoje em dia não tem como você não ter um LinkedIn muito bem organizado com o que você quer fazer. Né? Se você é designer, se você é desenvolvedor, se você quer trabalhar com isso fora do Brasil e tal, você tem que estar com ele muito bem estruturadinho. Aqui no Canadá eu vejo que muitas vezes as soft skills são muito mais válidas do que você... eu sei Sketch, Photoshop, InDesign, InVision, Figma, Framer. Você pode saber todos os softwares possíveis, mas se você não for uma pessoa que seja fuçadora, que seja interessada por tecnologia, que seja... né, que tenha... curiosa, que saiba trabalhar em que eles chamam time. de soft skills aqui, né? Você acaba ficando para trás, porque você vai ser praticamente um operador de ferramenta e não um bom fit para o time. Né? Então, isso tudo você consegue perceber pelo LinkedIn, se você é designer por portfólio. Hoje em dia não adianta mais você só ter o portfólio com as imagens do trabalho, né? Você só postar aquelas coisas maravilhosas que você, teoricamente, você tem o Dribbble para fazer isso, para você ficar postando só as imagens. No portfólio acho legal você ter uma historinha do que você fez no projeto, qual foram os desafios, o que você aprendeu no projeto. Até na própria descrição das empresas que você trabalhou, você colocar no seu currículo, no LinkedIn, dizer o que você aprendeu, com o que você fez de errado, o que você fez de acerto, quais foram os resultados que você teve. Porque isso tudo chega no final, a pessoa que está vendo na empresa, né? Não só o recruiter, como você falou, que tem muito recruiter que só quer colocar alguém na empresa para receber o FII, mas a pessoa da empresa que está recebendo isso do recruiter, ela vai ler, vai tentar entender qual é o perfil daquela pessoa, né? Não é só você chegar e simplesmente ter um monte de imagem bonita, um monte de design bonito, colorido, com fontes maravilhosas, que se isso não atender o público que você... o seu público final, né, que é a empresa que você quer trabalhar. Não, faz sentido. Isso também acho que é uma dica bem em linha com o que todo mundo fala, né? Você tentar ir além do visual, por mais que eu não desisto de bater na tecla de que o visual não pode ser deixado de lado. Jamais. Tem essa ideia de que hoje em dia tudo se concentra na experiência do usuário e visual ficou de lado, e a gente está vendo uma geração de designers que simplesmente aparecem com um wireframe colorido na tua frente, e isso é triste de se ver. Legal, Daniel. Mais alguma coisa que você queira compartilhar? Onde é que o pessoal pode entrar em contato com você, tirar dúvidas? De repente o pessoal que está interessado no Canadá, redes sociais, o microfone é seu. Primeiro eu queria agradecer de novo a participação, bem maneiro, bem legal tá tendo esse contato além prazer é meu, prazer com você, eu que me tornei um fã do podcast, ouço aliás, você me deu mais 2 ou 3 contatos, né? Você me passou, sim. O Nando, que eu vou falar com ele, já está combinado, isso. o Guilherme, que eu estou combinando o dia, e o Rico. O Rico tá na Nova Zelândia. O Rico tá uma bagunça para combinar, porque praticamente vai ser tarde minha aqui, amanhã vai ser amanhã dele lá.
O Rico tá na Nova Zelândia, vai dar complicado. certo. Vai dar certo. Obrigado pelos contatos, está sendo bem bacana. Não, aliás, legal, o pessoal que está escutando aí, quiser mandar contatos que estejam perdidos pelo mundo, por favor, sinta-se à vontade de fazer isso. Porque é legal você conhecer essas histórias dessa galera que tá por todos os cantos, né? O Guilherme tá em Lisboa, o Rico tá na Nova Zelândia, eu tô no Canadá. A primeira temporada do podcast foi toda voltada para os Estados Unidos, então Exato. É bem bacana. E, cara, quem quiser falar comigo, meu Twitter é @depaola, demudo, né? DPAOLA. Meu LinkedIn é só procurar lá, Daniel De Paola, que vai me achar. E se tiverem dúvidas sobre vir para o Canadá, sobre como é o processo, e eu consegui responder, porque logo que eu me mudei, muita gente entrou em contato querendo também saber, e como a empresa que estava bancando toda essa parte de visto, na época eu não sabia, hoje em dia eu já consigo ajudar um pouco mais, mostrar ali os caminhos que tem, né? E é isso, é só... Tem um site, cara, isso eu vi... Acho que eu vi quando eu me mudei para cá, que eu estava procurando informações e eu acabei caindo nesse site. Eu não lembro agora, mas era tipo Canadá para brasileiros, uma coisa assim. Cara, tem muito. Mas o interessante é que, se eu não me engano, eles eram irmãos. Sim, dos irmãos Prezia. E eles fizeram um business em cima disso, né? Eles criaram uma agência. Eles são consultores de imigração. Facilita a imigração. Pô, é impressionante o que esses caras construíram em cima disso. Eles hoje em dia eles são canadenses, são cidadãos canadenses. É o Caio e o Guilherme Prezia. Eles têm um canal no YouTube que falam só sobre... Eles têm um roteiro, cara, um plano que eles chamam de Plano Canadá. Eles dão o passo a passo para você se planejar ainda do Brasil, quanto que você precisa juntar, quanto que você precisa pagar de custos de imigração, quando que você quer a melhor época de aplicar, quando que você tem que fazer a prova de proficiência do inglês, e são excelentes. Viraram espertos nisso e transformaram isso no produto, né? Bem inteligente, bem bacana. Eles estão aqui há muitos anos, então eles pegaram, estavam no local certo, na hora certa para fazer o negócio. Então tá bom. Daniel, muito obrigado pelos seus 32 minutos, que talvez seja um pouquinho menos com a edição. E grande abraço para você e até a próxima para todo mundo que está escutando. Valeu, Alisson. Obrigado. Abraço, tchau.